Olá, boa noite. Nós vamos iniciar a Assembleia Extraordinária. Lembrando que nesta Assembleia, nós estamos agora vamos realizar a live. Finalizando a live, as votações dessa Assembleia ficarão disponíveis no canal Condomínio, conforme constou no edital de convocação, e ficará disponível para votação até o dia 19, às 23h59, ok? Então, agora, conforme também constou no edital e como foi realizado às 17 horas, nós tivemos a votação e a eleição para o presidente desta Assembleia, sendo eleita, então, a senhora Ivone. Senhora Ivone, por favor, a senhora pode abrir seu microfone e informar o seu apartamento. Boa noite, Thalita. Meu nome é Ivone, do apartamento 131C, da Torre Jatobá. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra agora para a senhora Ivone ou para o senhor Moisés, para explanar antes de iniciarmos para o item 1. Então, boa noite a todos. Nós daremos início à nossa assembleia. Vou fazer a leitura da ordem do dia. Quero agradecer a presença de todos os nossos vizinhos condôminos que participam nesse momento da assembleia. Quero também cumprimentar a senhora Thalita, nosso síndico, o senhor Moisés, o senhor Mário, da empresa que vai fazer o sorteio das vagas, e farei a leitura, então, da ordem do dia. Item 1, sorteio geral de vagas individuais. Lembrando aqui que entra para o sorteio as unidades que têm direito a uma vaga apenas, tá bem? O item 2, esclarecimentos, deliberação e aprovação para restauração da fachada, bem como a forma de custeio. O item 3, esclarecimentos, deliberação e aprovação para a troca do gradil da piscina, bem como a forma de custeio. Item 4, esclarecimentos, deliberação e aprovação para a troca do piso do playground, bem como a forma de custeio. Item 5, esclarecimentos, deliberação e aprovação para a limpeza do piso, bem como a forma de custeio. Item 6, esclarecimentos, deliberação e aprovação para a troca de mobiliários e restauração dos ambientes dos salões de festas, bem como a forma de custeio. Porém, eu gostaria aqui de salientar que nós faremos uma alteração nessa nossa ordem do dia. Trataremos do item 1, sorteio geral de vagas individuais, após a discussão do item 6, tá certo? Ficará, então, para o final da Assembleia. Passo a palavra, então, ao nosso síndico, senhor Moisés. Obrigado, senhora presidente. Quero renovar as boas-vindas a todos os participantes, agradecer a participação da Thalita, a convocação de todos. Quero agradecer a presença do escritório Soares Ribeiro. Acho que aqui está representado pela senhora Flávia Castro, tá certo? Isso, certo, Flávia Castro. A senhora Sabrina Crespo também faz parte do corpo jurídico? Faz sim, é advogada aqui do escritório. Ah, perfeito. Então, senhora Sabrina, também seja muito bem-vinda. Obrigado por fazer parte da nossa Assembleia. Vamos iniciar aqui. Thalita, eu vou compartilhar para ficar mais fácil a dinâmica, tá certo? Sim, pode compartilhar, eu já tirei o meu. Perfeito. Então, vamos lá. Thalita, confirma para mim se está navegando normalmente, você está visualizando bem? Sim, já está compartilhado, tá ok. Tá. Nós sempre começamos com a explanação dos artigos 8º e 27º do Código de Ética dos Advogados do Brasil, porque é uma maneira de lembrar o espírito que nós gostamos de ter em nossas assembleias. Então, eu gostaria que a doutora Flávia ou a Sabrina, se quisessem
fazer a leitura desse trecho do artigo e fazer uma breve explanação do que é urbanidade, embora, obviamente, nossos vizinhos estão bastante acostumados com essa explanação, mas eu acho importante sempre iniciarmos falando sobre o espírito que as assembleias devem ter. Boa noite a todos. Como o síndico já comentou, eu sou advogada aqui do Soares Ribeiro. Nós representamos aqui o condomínio, né, a assessoria jurídica do condomínio. Um previsto no qual advogado, porém, nada impede que seja compartilhado aí com os demais, né? Até porque é muito comum a gente ver em condomínios, por exemplo, reuniões um pouco do contexto, as pessoas acabam faltando respeito com seus próprios vizinhos, e nunca é tarde, nunca é demais a gente relembrar que é uma grande família, né, onde todos têm opiniões divergentes, só que todos estão ali com um único fundamento, que é fazer aquela comunidade desenvolver, né. Então, que os trabalhos de hoje sejam conduzidos aí com respeito, dando oportunidade para que todos possam dar a sua opinião, sem desrespeitar o vizinho, para que a gente possa ter aí um condomínio mais harmonioso. Okay? Bom, um pouquinho aqui dos processos que a gente tem do condomínio, tá? A princípio, a gente tem uma ação de obrigação de fazer. Esse processo, ele versa sobre a mudança do projeto originário, sobre as vias de trânsito internas do condomínio. Só que, como tem afetado diretamente o condomínio Abrolhos, a gente optou por se habilitar nesse processo como terceiro, tá? Para a gente acompanhar os desdobramentos. Essa ação foi julgada improcedente, porém, está em fase de recurso. Então, a gente está aguardando aí a decisão da segunda instância, tá? E nós temos também uma ação anulatória de multa, tem uma unidade que a gente tem problemas de barulhos, né? Aplicada multa em 2 ocasiões. Essa ação foi julgada parcialmente procedente, o juiz entendeu que uma das multas foi aplicada de forma indevida, mas que a outra foi mantida, tá? O condomínio recorreu, o condomínio recorreu, também está na segunda instância aguardando o julgamento, tá? E trabalhista, a gente tem uma ação trabalhista da empresa GSA, a gente, no caso, o condomínio está como interessado nesse processo. A primeira reclamada já apresentou defesa, constituiu advogado, participou das audiências, e esse processo está em fase de julgamento, tá bom? Então, esse é o panorama jurídico do condomínio hoje. Passo a palavra para o Moisés. Muito obrigado, doutora Flávia, pela excelente explanação. E aqui nós vamos dar início aqui à nossa apresentação da Assembleia. O item 1 será debatido depois dessa apresentação. O senhor Mário da Condox realizará o sorteio. Como a senhora presidente explanou inicialmente, esse sorteio trata apenas daqueles que têm vagas individuais e é um sorteio que nós fazemos para corrigir o sorteio geral. Então, anualmente, nós resolvemos o problema de uma vaga ficar junto com outra unidade. Como todos os anos, a gente faz os questionamentos e aí depois os detalhes dessas alterações que nós fizemos será explanada pelo senhor Mário. Então, o item 2 fala sobre a restauração de fachada. Na última Assembleia de janeiro, nós abordamos em assuntos gerais, brevemente, né, os custos que seriam envolvidos, e nós agora vamos tratar no detalhe. Então, o que está sendo discutido aqui? Esclarecer a necessidade. Então, as fachadas dos prédios são alvo de uma norma que determina que a cada 5 anos seja feita uma análise, um trabalho de restauração para manter a fachada do prédio em dia.
Nós já estamos em 2024, avançados nesse período, e a justificativa de por que não fizemos antes foi o fato de que nós havíamos entrado numa ação para que se analisasse itens, e um deles era a nossa fachada, para que a construtora desse satisfação. E a conclusão disso foi um acordo que nós fizemos em junho do ano passado. Os senhores me aprovaram um acordo de R$700 mil, que a construtora LDI se comprometeu a fazer o pagamento, e ela concluiu o valor total. Então, hoje o que nós vamos debater aqui é a necessidade do tratamento da nossa fachada e apresentar aqui os orçamentos que nós recebemos de 4 empresas para estabelecer um teto, uma média de gastos e a forma de custeio. Então, nós temos a Atala, que é uma das empresas de referência do mercado. Ela esteve em fevereiro desse ano fazendo análise da nossa fachada e apresentou um orçamento de R$2.675.000 para 30 parcelas mensais de R$89 mil. Então, nós temos 2 orçamentos da Atala, um com 15 parcelas e outro com 30 parcelas. Então, aqui o maior valor é de R$2.675.473. A outra empresa é a Qualify Engenharia. Essa empresa, ela é de um vizinho, ele tem a sede aqui no Comercial e é morador do Atlântica. Essa empresa é a empresa que está terminando o trabalho que foi realizado no subcondomínio Mantiqueira, e o valor da proposta dele foi o valor que eu apresentei a perspectiva, né, lá em janeiro, de R$1.573.900. Ele pede uma entrada de 300 mil e 18 parcelas de R$70.772,22. A expectativa de prazo dele é de 240 dias úteis. Nós temos aqui a M. Bergman, também é uma empresa de referência no mercado, com um valor total de serviço oferecido no valor de R$2.165.774,81, pedindo aí 18 parcelas de 120 mil, ou 98 de 24, ou 84 em 30 parcelas mensais. A Cume PR Construções é uma empresa formada pelo senhor Samuel e senhor Raimundo, e são 2 pessoas que trabalharam. O Raimundo trabalhou na pintura do Abrolhos, né? Foram eles que realizaram a pintura na época de construção, e o senhor Samuel foi o engenheiro responsável pela assistência técnica durante um bom período. No final do ano passado, ele resolveu empreender e deixou a LDI. O valor dessa proposta é de R$1.510.500. Então, nós temos aí desde um sinal com 8 parcelas, até um sinal e 14 parcelas. Aqui eu trouxe para os senhores um quadro comparativo que foi realizado pelo engenheiro do condomínio para equalizar alguns itens, né? Então, ele traz aqui os responsáveis das propostas, os valores, o prazo de obras, e faz alguns comentários. Por exemplo, na análise dele, a Atala Engenharia não incluiu os terraços. Também acontece com a Qualify.
E há alguns itens aqui, por exemplo, o engenheiro ele ficou preocupado com a proposta da Atala por não disponibilizar as cores que o condomínio tem especificado no manual. Então, ele entendeu que a proposta do senhor Karim, ele não está aderindo às necessidades do condomínio. A Qualify, ele tem uma conclusão de entender que é uma proposta aderente e que tem condições de atender o condomínio, justamente porque realizou o trabalho do nosso vizinho, subcondomínio Mantiqueira. Em relação à CUME, o engenheiro também entende que é uma proposta aderente, mas pede explicação no caso de fechamento para alguns itens. A M. Bergman é a proposta que ele entende bem completa, com descrição e detalhe de todas as etapas, incluindo detalhe de funcionários, recursos, mas identifica o preço acima das demais. Também diz aqui que não contempla os terraços. Faz algumas observações aqui, são itens que vai ficar disponível na apresentação, que será disponibilizada no canal Condomínio, assim que essa apresentação for encerrada. Nós temos aqui uma visão das contas para entendimento contábil de como está nossas contas. Isso aqui é período de maio, tá? Então, encerramento de maio com esse saldo. Mas o saldo hoje, na nossa conta, é de R$ 2.022.792,49. Então, isso é importante para orientar a decisão dos senhores em relação à proposta de custeio, né? Então, nós temos aqui uma proposta que é o pagamento do valor de teto, ou uma segunda opção em que nós temos o teto mais rateio de 50%, ou o teto sendo custeado 75% do valor da obra, mais 25% por rateio. Então, o teto é R$ 1.981.411,95. Esse valor é a média das 4 propostas, né? Então, consideramos todos os valores, dividimos por 4, chegamos nesse valor. O que significa? Esse é o valor limite do que essa obra representaria para nós em termos de propostas comerciais. Isso não quer dizer necessariamente que esse valor é o valor que nós efetuaremos ou pagaremos, né? E aí as propostas de custeio depois de estabelecer se a Assembleia decide pela aprovação desse teto, nós teremos, então, as perguntas de qual forma os senhores entendem melhor. Então, utilizamos todos os saldos que nós temos, então, por isso, lembrar que hoje nós temos mais de 2 milhões em conta, né, saldo, que fechamos aí maio com quase 1.900.000, então, nós temos condições com os saldos, né, e os saldos são essa composição que eu demonstrei para os senhores, né, tem o fundo de reserva com 1.200.000, tem 109.000 na ordinária, 132.000 de locação e outros saldos aqui. Então, temos dinheiro para fazer, se for a decisão de usar a opção 1, né?
Mas algumas pessoas me procuraram questionando sobre fazer isso e deixar o condomínio desfalcado. Então, estou trazendo aqui outras opções, que é 50% do saldo geral, mais 30%, aliás, 50% dividido em rateio de 30 parcelas. E, por fim, custear 75% do que nós temos de saldo e fazer um pequeno rateio de 25% desse valor. O item 3 trata sobre o gradil da piscina. Ele também foi alvo da nossa ação, mas a magistrada entendeu que esse item poderia ser resolvido pelo próprio condomínio e não foi favorável na sua decisão. Então, do que nós estamos falando? O gradil hoje ele é de ferro. Durante um bom tempo, eu relutei em fazer uma recuperação desse item para não ter prejuízo, né, não gastar dinheiro à toa. Fizemos o que vulgarmente se conhece na área de manutenção como carioca, ou seja, uma rápida recuperação, mas sem um custo alto. Então, o que nós estamos propondo nesse item 3? Se os senhores desejam que nós alteremos o modelo que nós temos hoje, que é um gradil de ferro, por um gradil como esse que nós temos no vizinho do reserva. Não é a mesma cor, mas é para terem uma ideia do que seria, né? Ou seja, alumínio e vidro. Também não é esse transparente, a proposta que nós estamos trazendo é trocar o nosso gradil de ferro por um de alumínio com vidro e com película, para dar maior ajudar também a estética e permitir que as pessoas tenham o uso do espaço sem importunação. O que nós estamos pedindo aqui é um valor de R$ 91.080 como teto para esse gasto. Os senhores vão me dizer se desejam que essa melhoria seja feita ou não. E a forma de rateio, aliás, forma de custeio, fundo de reserva, ou ratear esse valor em 6 parcelas. E aqui tem o quadro de rateio para cada unidade, o que representaria durante um período de arrecadação. O item 4, nós tratamos aqui da troca do piso do playground e também a forma de custeio. Hoje, essa é a situação do piso. E o que nós estamos procurando é a troca desse por ou algo bem parecido. Esse aqui é um modelo da AIA. Ou um novo modelo chamado monolítico. Ele é construído no espaço, então é retirado aquele modelo antigo, e ele é uma substância aí feita de polímero e resinas. Então, aqui tem alguns exemplos de como os espaços são construídos com essa solução. E aqui eu tenho um vídeo para apresentar para os senhores. Vamos ver se os senhores conseguem ouvir, fazer a execução.
Não tocou? Ah, não está audível? Só deu para visualizar, né? Ok. Então, o que nós temos aqui é a proposta de rateio, né? Ou usar os fundos. E aí o rateio para esse valor aqui de 147.323, rateado pelas unidades dessa maneira. Outro item que também foi considerado na nossa ação é a questão do piso. Em alguns lugares é possível visualizar algumas eflorescências, por exemplo, nessa foto que eu mostrei para os senhores aqui, consegue visualizar alguns pontos do nosso piso que tem eflorescências remanescentes ainda da época de construção. Houve um entendimento da parte da magistrada que haveria necessidade, né, da construtora intervir, e aí, então nós temos uma proposta de uma empresa que inclusive atendeu a LDI no começo, no pós-obra, que é um processo de limpeza em vez de trocar o piso, né? Eles removem todas essas incrustações, essas eflorescências, e aqui tem um exemplo do antes e depois, para vocês verem como que fica. O antes e o depois. O valor é bem alto, não é utilizado produtos abrasivos, ela usa um equipamento de polir pedras, mas é a questão da especialidade dela que custa caro, e é por isso que esse valor é tão alto. Aqui está a proposta da dona Mercedes. E aqui, para os que desejarem o rateio, nós temos o quadro aqui. Então, o valor total, com a opção de impermeabilizante, ou seja, esse é o teto, né? É de 274.600. Então, vão dizer se aprova ou não, e a forma de custeio da mesma maneira, fundo de reserva ou rateio de 6 parcelas. Por fim, o item 6 trata da recuperação dos mobiliários e restauração dos ambientes do salão de festa e a forma de custeio. Então, aqui nós temos a foto dos materiais de cidade da Izetec. Aqui uma foto de uma cadeira, como é que ela está hoje. E aqui, para os senhores terem uma ideia do que representa um modelo equivalente a esse que nós temos, né? Então, as cadeiras, elas, cada uma custam aproximadamente R$ 910. E nós temos aí algumas opções, 647, 899. Esses itens, quando formos iniciar, né, essa melhoria, nós faremos a consulta junto com o conselho para que os moradores decidam se haverá a manutenção do modelo atual, né, o que é o mais próximo, ou se nós vamos para alguns modelos mais fáceis de manutenção, como é esse último item aqui. Essa cadeira, ela tem um estofato de corvim, né, e é de madeira maciça. Então, aqui, a mesma opção, né, ou seja, o teto para essa recuperação e esses itens é de 81.900. O rateio em 6 parcelas. Lembrando que essa apresentação ela vai estar disponível no canal Condomínio assim que a gente terminar essa apresentação. Então, esses são os itens de deliberação. E agora eu vou brevemente
apresentar para os senhores um item que tem sido solicitado para deliberação, mas que ainda não vamos deliberar. Eu lembro que na última Assembleia eu mencionei isso, né, que nós teríamos uma deliberação sobre o item de recarga de carros elétricos, mas nesse ínterim, uma portaria dos bombeiros alterou essa possibilidade. Então, brevemente aqui falando sobre o parecer que eu encomendei para Soares Ribeiro, justamente movido pelo fato de que essa portaria do Corpo de Bombeiros trouxe questionamentos sobre a questão da segurança desses aparelhos em condomínios. Então, a Soares Ribeiro explica aqui que o direito é uma ciência não exata, então se discute aqui que não é tão fácil apresentar uma resposta como quando fazemos uma pergunta, por exemplo, para um engenheiro, né? Ou seja, é calculado e ponto final. Então, o Corpo de Bombeiros fez, lá em abril, essa publicação, disse que teria uma consulta pública nos 30 dias, foi prorrogado porque ainda não houve consenso, então, assim, continua em consulta pública. E o que trata essa questão é, principalmente do ponto de vista do condomínio, a necessidade de 2/3 para a gente tratar do assunto. E o que trata a portaria que trouxe essa preocupação para os condomínios? Basicamente, menciona a necessidade de que haja um espaço entre os veículos, onde tiver os carregadores, ou proteções que impeçam a propagação do incêndio no caso de uma avaria numa bateria. Então, aquilo que aparentemente era fácil, e aí podemos até citar o exemplo aqui do subcondomínio reserva, que tem 3 carregadores, e que não atendem essa expectativa aqui do Corpo de Bombeiros. Então, tão logo seja resolvida essa questão, depois da consulta pública, vamos ter que entender, para os condomínios que foram entregues com carregadores, que tipo de adaptações serão necessárias e se haverá necessidade de suprimir esses carregadores de dentro do condomínio. Aqui demonstra um cenário em que os carregadores seriam proibidos. E é justamente o maior cenário que nós temos no condomínio Abrolhos. Então, eu trouxe esse assunto porque, desde 2021, eu tenho entrado em contato com empresas. A última empresa foi a Elétricos, que é a empresa que fez a implementação dos carregadores ali no reserva, mas eu tenho proposta desde 2021 da Tupinambá, que agora mudou o nome para Tupi, e da Power2Go. Recentemente, uma vizinha, ela me cobrou, dizendo que ela só queria que esse assunto fosse pautado, e ela estava chateada comigo pelo fato de que eu ainda não tinha resolvido essa questão. Mas, basicamente, a dificuldade que nós temos no Abrolhos não é nem a implementação ou o custeio desses carregadores, tanto quanto é a dificuldade que nós temos com as vagas. Esse sorteio que nós vamos fazer hoje, por exemplo, trata justamente da dificuldade que nós temos no Abrolhos, que é o compartilhamento de vagas presas. Então, esse cenário, ele é o maior problema que nós temos que resolver antes de fazer a instalação de carregadores. Então, está aqui justificado, porque ainda não vamos deliberar o assunto, estamos aguardando maiores detalhes da parte do Corpo de Bombeiro, e assim que nós tivermos, vamos trazer aí uma proposta para tentar resolver essa necessidade. Então, agora, nós vamos
passar a palavra para o senhor Mário Nogueira e brevemente explanar que o que nós estamos fazendo de sorteio hoje não se aplica a todas as vagas. Então, hoje não estamos falando de vagas duplas, e quando eu digo vagas duplas, estou me referindo a vagas duplas de uma unidade. É assim que nós denominamos aqui no subcondomínio Abrolhos. Nós não estamos tratando de vagas de PCD ou PNE, e hoje nós temos um sorteio para 17 unidades apenas. Então, eu passei todos os detalhes. Previamente, nós consultamos todas as 60 unidades que estavam presas no último sorteio, e a pergunta que foi feita para todas as 60 unidades foi se estavam satisfeitas com essa situação ou se gostariam de participar do sorteio. Então, hoje, nós estamos tratando apenas dos 17 que disseram que queriam participar. Essa participação significa que eles receberão uma vaga livre em troca das vagas presas que estão. Então, senhor Mário, passo a palavra para o senhor e para o senhor realizar o sorteio para a gente. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? O som está tranquilo, tá bom? Tudo bom. Então, maravilha. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Mário, representante da Condox, e para quem não conhece também a Condox, rapidamente, é uma empresa de sorteio de vagas, já estamos no mercado desde 2014, então o software que vocês verão na sequência é um software próprio, é um software nosso, o sistema ele foi testado, foi validado, está de acordo com as regras que o Moisés acabou de explicar. Então, vou colocar no chat, rapidinho, já coloquei aí para vocês, poderem fazer a consulta das vagas, quando a gente realizar o sorteio. Vou compartilhar a tela também do QR Code, onde vocês também poderão fazer as mesmas consultas das vagas que você pegou, com a vaga livre que você pegou ou não. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Confirma para mim, por favor, se está aparecendo o QR Code. Está assim, Mário. Obrigado, eu não consigo visualizar. Então, pessoal, é só fazer a leitura do QR Code ou digitar o link. A gente vai encaminhar esse link também para o corpo diretivo, para o Moisés e para o pessoal da PBZ, e eles também farão as divulgações nas plataformas oficiais que vocês estão acostumados. A gente também passa na tela para todo mundo poder ver, então fiquem tranquilos quanto ao ponto de como será demonstrado o resultado. Então, vamos lá para a parte que interessa. Direto para a tela do sorteio. Então, o pessoal deve estar carregando aí para vocês, essa é a carinha do sistema, tá? Então, são só 3 blocos que vão participar, são somente 17 unidades, para 159 vagas. E por que das 159 vagas? Todas as vagas livres individuais, que são destinadas às unidades com direito a uma vaga de garagem, entrarão neste sorteio. Então, nós temos no Atobá A 9 unidades, no Atobá C são 2 unidades, e no Caravelas A são 6 unidades. E aí, novamente, nós temos um segundo resumo, quantidade de blocos, 3 blocos, quantidade de unidades, 17, para 159 vagas. Quantidade de vagas fixas, aqui é uma trava que nós temos no sistema, para vocês, onde toda e qualquer vaga que o condomínio pedisse para ser fixada, obrigatoriamente ela aparece aqui. Como não temos nenhuma vaga fixa, quantidades necessárias 17 para 159 vagas. A gente sempre recomenda pelo menos uma simulação para todo mundo entender como funciona o sorteio, principalmente se de repente tiver algum morador novo, e ainda mais o sorteio das vagas livres, e aí a gente explica como funciona. Presidente, Moisés, vocês querem definir quantas simulações antes da gente partir para o sorteio oficial? E claro, se tiver alguma dúvida, por favor. Ô, Mário, só complementar. A quantidade de blocos, só para ficar claro, nós temos 5 blocos. 5 blocos são as letras dos blocos, né? Ou seja, Atobá A, ATA, ATB,
ATC, CVA, CVB. Nós estamos sortindo 3 blocos, porque a Tobabê e CVB, todos os que estão presos, quando consultados, responderam que continuariam do jeito que está. Ou seja, disseram que queriam continuar, e então nós não temos ninguém desses blocos para sorteio. Isso tem acontecido desde 2019 não, desde 2020. 2019 foi o primeiro sorteio com a Pondox. 2020, então, alguns blocos começaram a solicitar que permanecessem com a mesma pessoa, a mesma vaga, né? Esse ano eu fui surpreendido com um vizinho que manifestou interesse, tanto que, se a gente olhar a quantidade de unidades, ela é ímpar, e geralmente ela é par. Essa é a primeira vez desde 2019 que nós temos quer dizer, 2020, né, porque 2019 foi o primeiro sorteio geral, que uma pessoa diz que quer continuar na vaga, independente de quem vai ficar com ele. Algo que a gente entendia que era uma escolha de parceiros. Mas quando nós dissemos para ele que, infelizmente, ele não poderia permanecer na vaga, ele ficou muito chateado e disse que isso não era justo. Ele disse, então, que isso não era algo correto, já que as outras pessoas estavam tendo a oportunidade de fazer essa escolha. E aí, então, eu entrei em contato pessoal com ele para entender por que ele queria permanecer, já que ele poderia ser sorteado com uma pessoa que ele não conhece, né? E ele disse que estava feliz com a vaga, mesmo a vaga sendo presa, e que ele não queria participar do sorteio. Ou seja, alguém será sorteado para ficar na vaga, que será trocada, que é par dele, né? E nós entendemos, então, que havia necessidade de atender o pedido dele, e a gente só não achava que esse cenário era um cenário possível. Então, só para explanar aqui. Em relação à sua proposta, Mário, acho que a gente pode fazer o que temos feito desde 2020, que é no chat perguntar. A gente aguarda aqui alguns minutos, e aí a Thalita, ela verifica quantas vezes as pessoas querem que seja feita a simulação antes do sorteio para valer. Vamos fazer assim, senhora presidente? Perfeito, podemos fazer dessa forma. Thalita, você providencia a abertura do chat para as pessoas votarem aí as opções? E aí, para quem é novo, né, que nunca participou, colocar uma mensagem no chat dizendo a quantidade de vezes que quer ver a simulação antes do sorteio para valer. Se você quer uma vez só de simulação, você coloca 1. Se você quer 2 simulações, você coloca 2. Se você quer 3, assim por diante. A opção mais votada, ou mais enviada aqui no chat, é a opção que nós vamos nos basear, tá certo? Moisés, é melhor estipular 2 opções para que as pessoas possam votar só nessas, para não ficar bagunçado? 3, então. 1, 2 ou 3. Pode ser? Ok. Podem colocar no chat que a gente faz a contagem. Liberou o chat? Sim, tá liberado.
Com 7 votos, foi a opção 1, com um teste. Perfeito. Alguma dúvida? Podemos partir para a simulação? Nenhuma, Mário. Pode mandar bala. Vai ter uma simulação só. E aí, antes de fazer o sorteio, deixa o pessoal verificar direitinho e tal. Tá bom? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que o tempo da simulação é o mesmo tempo do sorteio oficial. Em relação à simulação e o sorteio, existe a possibilidade da unidade do Mário pegar a vaga 50, por exemplo, e no sorteio oficial acontecer de novo? Pode acontecer, não tem erro nisso, muito pelo contrário, isso vai garantir a aleatoriedade do sistema, tá bom? Então vamos lá para a simulação. Então esse é o tempo que acontece a simulação. Só para vocês entenderem o porquê de tantos números aqui, para poder facilitar, a gente criou esta forma de demonstração do resultado para que seja possível as duas unidades entenderem e saberem qual a vaga pegou ou se ela vai ter que liberar a vaga. Então, a coluna da esquerda aqui serão os blocos, podem ver aqui a toba A, caravelas A e a toba C. Ok? São os 3 blocos que estão participando do sorteio. A coluna do meio são as unidades que participam do sorteio. Então, é aqui, ó, caravelas A 226. Nessa simulação, e única simulação, elas sempre... Oi? A toba A. Perdão. A toba A 226. Então, esta coluna do meio sempre serão as mesmas unidades, com as mesmas vagas, que são as vaguinhas presas das 17 unidades que estão participando do sorteio. Então, a toba A 226, vaga 464. Nesta simulação, ela trocaria com a vaga 443, que está com a toba A 154. Ou seja, a vaga 464 passa a ser do Atobá A 154 e a vaga 443 passa a ser do 226. Então, por isso que nós temos as duas informações. Coluna do meio, novamente, são as unidades que estão participando do sorteio, todas vagas presas. A coluna da direita são as vagas e as unidades que iniciarão, a partir da data aí de troca, a ficar com a vaguinha presa 464, vaguinha presa 460, vaguinha presa 217 e assim por diante. É a forma mais rápida e transparente que a gente encontrou para poder fazer a divulgação já de imediato. E caso contrário, se a gente colocasse só o número da vaga, depois a gente teria que mandar para o Moisés e para o BBZ, informando qual unidade sorteada com a vaga presa, qual a vaga livre que ela ficou, para depois eles fazerem um depara informando quem foi. Então, pode ser que aconteça do Atobá A 154 tenha que disponibilizar a vaga livre dele de novo, por exemplo, 56, também do Atobá A? Pode acontecer. Mas é uma forma aleatória e pode se repetir ou não todas as unidades deste lado. A coluna do meio sempre serão as mesmas unidades, podendo ou não alterar aqui as vagas livres e os respectivos usuários deste ano. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Outro ponto, aqui é a localização que vem da construtora e o -1, 0 e 1, que está aqui ao final, são as localizações que geralmente vocês estão acostumados do elevador, se eu não estiver enganado, né, Moisés? Isso mesmo. A sigla da construtora SS1 é subsolo 1, né, o primeiro subsolo, que na tecla do elevador é o -1. Aí depois a gente tem o SO1, que é o 0, que significa sobressolo, ou primeiro sobressolo, e o segundo sobressolo é o 1. Então, o primeiro sobressolo é o 0, e o sobressolo 2, ou o segundo sobressolo, é o 1.
Uma coisa que a gente pode até ver depois, mas se você preferir para o próximo sorteio, caso seja feito com a gente, é claro, a gente pode retirar esses sobressolos aí, talvez é muito número aí na tela, deixar só o -1, 0 e 1, né? Tem que saber, no próximo sorteio. Podemos sim. Dúvidas, pessoal? Acho que não, Mário, acho que a gente já pode partir para o sorteio definitivo. Então vamos lá, pessoal. Então, sorteio oficial, então. Em 3, 2, 1. Boa sorte a todos. Valendo. Qual é o seu resultado oficial? Síndico Sr. Moisés, realizado agora dia 17, às 20 horas e 21 minutos e 55 segundos. A gente vai passar na tela para todo mundo poder ver. Assim que finalizar a minha participação, encaminho por e-mail para o Moisés, para a BBZ, e aí eles farão as divulgações nas plataformas oficiais que vocês estão acostumados, pessoal. Vou passar devagarinho. E o chat, eu coloquei agora há pouco o QR Code, o link, vou colocar de novo. Pronto. E aí volta a passar para todo mundo poder ver as vaguinhas. Vou subir de novo, é rapidinho, são só 17. Então, essa é a demonstração, pessoal. Dúvidas? Eu consegui colocar todos na mesma tela. Show. Muito bom. Então, acho que é isso, Mário. Aproveitar que está a tela aí, e na próxima Assembleia, a Assembleia Geral, vai ser em 2025, a proposta vai ser um sorteio parecido com esse, porque nós temos feito o sorteio geral, e o que tem acontecido é que, por exemplo, principalmente pelo fato de que tem as unidades com direito a 2 vagas, então é uma grande confusão no condomínio todo, né, porque aí tem as mudanças das unidades com direito a 2 vagas, junto com as que têm direito a 1 vaga. Então, o que nós vamos consultar os moradores, e até uma sugestão de um deles, né, que disse que nós poderíamos usar o mesmo critério que nós utilizamos para esse tipo de sorteio. Então, por exemplo, hoje nós temos aqui 17 pessoas que queriam participar do sorteio, e esse queria olha, não estou satisfeito com a condição de preso, quero uma vaga livre, né? Então, nós temos no regulamento essa opção, e foi o que aconteceu. Nada impede que, se nós tivermos aqui combinações, né, de algum bloco, que alguém ficou preso e quer trocar com alguém, essas trocas elas são possíveis em qualquer momento, tanto no geral, quanto depois de um sorteio como esse, as trocas são possíveis. É sempre importante lembrar que as pessoas que fazem a cessão das suas vagas para uma outra pessoa têm que fazer sempre para dentro do subcondomínio, nunca para fora dele, e precisa nos informar na administração por meio de um contrato, demonstrar lá para que a gente tenha evitado as situações de notificação para as unidades erradas, né? E aí, futuramente, o que nós queremos fazer é perguntar apenas para os que querem mudar das vagas, ou seja, olha, não estou feliz, essa pessoa será sorteada. Não é muito bom para o negócio do Mário, porque o Mário recebe por unidade, né, sorteada, né, Mário? Mas, para o condomínio, ele é vantajoso pela questão da quantidade de unidades que precisam trocar. Então, se a gente tiver um número menor de pessoas, porque às vezes a pessoa está satisfeita com a posição que ela está, e alguns não, né? Então, a gente vai respeitar o quê? A pessoa que não quer participar, ela não se manifesta,
Os que querem trocar se manifestam, e esses serão sorteados, como é o exemplo aqui do que aconteceu. Então, o objetivo não é prejudicar o negócio do Mário, não quero reduzir aí a quantidade de vagas para ele sortear, mas é uma sugestão de um morador para que a gente tenha uma movimentação menor entre unidades, tá certo? Então, nós encerramos aqui. Mário, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, ajudando aqui o condomínio Abrolhos no sorteio de vagas. Quero agradecer a equipe da Soares Ribeiro e informar que essa assembleia, ela inicia hoje, né, e encerra 23 horas e 59 minutos do dia 19. Então, no fórum, estará disponível para todos tirarem suas dúvidas. Então, se algum item carece de uma explicação adicional, até o dia 19, eu, a presidente, e a Thalita e o corpo jurídico estaremos disponíveis para responder, né, os questionamentos. As perguntas já estão disponíveis para serem respondidas no canal Condomínio. Então, quando você entra em Assembleia Online, todas as perguntas já estão habilitadas e o resultado fica disponível assim que encerra a Assembleia, no dia 19. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado, senhora presidente, por conduzir os assuntos, e eu devolvo a palavra à senhora. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, coloco à minha disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Quero agradecer as meninas do Departamento Jurídico, Thalita, senhor Mário, agradecer a presença dos vizinhos que estiveram conosco até esse momento, e pedir que conversem com os vizinhos e ressaltem a importância da participação nessas votações. E nós somos coproprietários, é de interesse de todos que o melhor seja feito pelo nosso condomínio. Então, eu acho muito importante nós estarmos aí conversando sobre a importância da votação de todos os vizinhos. Muito obrigada, senhor Moisés. Boa noite a todos. Só um lembrete, lembrando que esse sorteio, ele está disponível as unidades para troca, então nós não vemos problema nenhum para aqueles que quiserem já fazer a troca, mas a obrigatoriedade de troca mesmo, efetiva, é dia 1º de julho, assim como costumamos fazer, né? Ninguém pode obrigar o vizinho a mudar antes do dia 1º. Mas, se quiserem fazer isso, ou seja, a partir de hoje já está disponível a troca. Então, a troca ela é a partir de hoje, mas a obrigatoriedade apenas no dia 1º de julho. É isso que você queria, Thalita? Sim, isso mesmo. Maravilha. Muito obrigado, Thalita. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.